seio da igreja iniciante, ou denominada pela Igreja Católica, a primeira igreja, onde, de acordo com a informação que nós temos, vinda esta informação da própria Igreja Católica, o Papa é um substituto em sequência do apóstolo Pedro, que, de acordo com a Igreja Católica, foi o primeiro Papa. Nós não encontramos na historicidade inspirada pela Bíblia que Pedro teria sido o primeiro Papa. Nós não encontramos. Nós sabemos que ele foi um dos 12 discípulos e, por ocasião do Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo, relatada em Atos capítulo 2, 3, Pedro levantou-se e fez um eloquente discurso. E após ele ter feito aquele discurso, aquela pregação maravilhosa, quase 3.000 pessoas agregaram-se ao cristianismo através do batismo. E o cristianismo era oriundo de Jesus Cristo. Era uma religião iniciante, porque estavam ali pessoas vindas de todas as partes do mundo para uma das festas principais dos judeus, que era a Páscoa, e essas pessoas, ao ouvirem aquele discurso, aquela pregação de Pedro, foram batizadas e voltaram para os seus países de origem, e em seus países convertidos ao cristianismo, quando Paulo chegava em suas viagens missionárias, ele já encontrava cristãos estabelecidos em várias partes do mundo. Tanto é que Paulo escreveu que o evangelho que ele pregava já era conhecido em todo o mundo. Isto era o ano 62 da nossa era. Com o passar do tempo, a Igreja Católica firmou-se como sendo a igreja cristã principal e alegou a si ter Pedro como primeiro Papa. Nessa sequência histórica, nós vamos encontrar que, principalmente do século passado para cá, a Igreja Católica faz um esforço muito grande de agregar os fiéis católicos, não os perdendo para as igrejas pentecostais, principalmente, igrejas cristãs protestantes, mas, ao mesmo tempo, procurar trazer para o seio da Igreja Católica, através do ecumenismo, onde o objetivo é ter um Deus, um pastor, que seria o Papa, e uma fé, que seria a Igreja Católica. Aproximadamente 40 anos atrás, havia um abismo muito grande entre o catolicismo, o cristianismo e o pentecostalismo, que estava surgindo com muita força aqui no Brasil. As mãos estavam sendo postas pelo abismo, e esse abismo foi sendo diluído com o transcurso dos anos, a ponto de hoje, quando vos falo, e o que digo neste momento é mídia, são informações que eu tenho dos meios de comunicação. Se você for hoje em uma igreja católica carismática, em uma igreja pentecostal, ou em uma igreja cristã tradicional, renovada, os cultos são os mesmos. O dom de línguas é falado, milagres são feitos. Nós não temos nada contra milagres, pelo contrário. Em meu ministério de 34 anos, Deus já deu a bênção de eu ver muitos milagres. Mas não devem ser milagres vendidos, onde a mídia apresenta muitas vezes embustes, mentiras, que são posteriormente elucidadas. O milagre maior não é a ressurreição de um morto. O milagre maior também não é um paralítico andar ou um cego ver. O maior milagre é a transformação de uma vida. E quando o carismatismo
envolve e toma conta cada vez mais da Igreja Católica, e nós encontramos um dos maiores expoentes que a Igreja Católica tem na América Latina, que está aqui no Brasil, que é o Padre Marcelo. Quando nós vemos amigos e irmãos nossos pentecostais com os quais eu convivo, estar em uma igreja pentecostal de uma denominação X, mudar para uma outra cidade, onde não há aquela igreja, mas há uma igreja pentecostal Y, e talvez em uma outra igreja, onde os atributos pentecostais são os mesmos, não há diferença. Muda-se o nome, talvez, da religião. Eu tenho, nesta noite, para os amigos, um vídeo que é recente, ele foi postado no dia 28 de fevereiro de 2014, portanto, ele não tem um mês que foi postado, e ele é impressionante. Neste vídeo, nós vamos ver um bispo anglicano chamado Tony Palmer. Este bispo anglicano, para os amigos apenas terem uma ideia, a igreja anglicana é a igreja oficial da Inglaterra. Houve uma separação quando a igreja Inglaterra, através do seu rei, separou-se da igreja católica, e a igreja anglicana é separada da igreja católica, tendo os mesmos rituais, com algumas diferenças, sendo que um padre ou um bispo anglicano podem casar, eles são casados, o que não é permitido para os padres, bispos católicos. E este vídeo mostra um bispo, Tony Palmer, anglicano, visitando uma igreja importante pentecostal dos Estados Unidos, de um pastor chamado Kenny Copeland. Este pastor, muito conhecido nos Estados Unidos, um dos pastores carismáticos mais conhecidos dos Estados Unidos, ele tem a mesma idade que o Papa, 77 anos. E nesta reunião, na igreja pentecostal do pastor Kenny Copeland, esteve pregando, assumindo o púlpito daquela igreja, o bispo anglicano Tony Palmer. E em determinado momento da pregação de Tony Palmer, convocando os cristãos de uma forma geral para o ecumenismo, ele é um amigo pessoal da Santa Sé e do Papa Francisco, para surpresa dos que estavam presentes, sem ser uma fala pública e oficial da Igreja Católica, o Papa entrou em um link do Vaticano diretamente com esta igreja pentecostal para dizer da importância que aquele pastor, Kenny Copeland, estava em chamar líderes carismáticos de várias religiões que estavam ali presentes, ouvindo a fala de Tony Palmer, bispo anglicano, e entra em um link, para surpresa dos presentes, o Papa, diretamente de Roma. E o objetivo de Tony Palmer, anglicano, não católico romano, amigo pessoal do Papa Francisco, como vamos ver nesse vídeo, é levar ao mundo as ideias do ecumenismo. Onde os irmãos vão ver, e eu vou interromper em algumas ocasiões a fala tanto de Tony Palmer como do Papa Francisco, para dar ou fazer algumas observações. Quando eu vejo uma igreja cristã, carismática, pentecostal, vejo um bispo anglicano, e entrando em link, o Papa, a mais alta autoridade para mais de 1 bilhão de fiéis no mundo, eu concluo que nós estamos vendo a profecia cumprir-se a olhos vistos. E eu quero ler alguns textos antes de passar esse vídeo e dar algumas explicações,
para que os irmãos e amigos entendam o que é a profecia e o que Jesus falou a esse respeito no sermão profético de Mateus 24. Jesus começou o seu ministério com um sermão chamado Sermão do Monte, onde ele apresentou as bem-aventuranças, o Pai Nosso, chamou os discípulos. 3 anos e meio depois, Jesus termina o seu ministério com o sermão profético. E no sermão profético, Jesus está falando a respeito da sua segunda vinda no final dos tempos. O que todas as igrejas cristãs aceitam é a volta de Jesus. As igrejas cristãs, no mesmo sentido, o credo católico fala claramente que Jesus nasceu de Maria, a mais pura das mulheres, realizou o seu ministério, morreu em uma cruz, ressuscitou, foi para o céu e vai voltar. O credo católico fala exatamente isso. E como igrejas cristãs, nós temos algumas coisas em comum. E outras que eu vou apresentar nesta noite, que são bem díspares, totalmente isoladas do que a palavra de Deus diz e apresenta. Jesus, falando no sermão profético de Mateus 24, ele diz que a respeito da segunda vinda, algumas coisas estariam acontecendo no mundo. E antes de ler esse texto, e depois um texto de Apocalipse, eu gostaria de fazer uma oração, e que a igreja e a congregação que aqui está, e os amigos que nos acompanham pela internet, juntamente comigo, orem, para que Deus nos dê a orientação para este assunto. O objetivo deste assunto não é, em hipótese alguma, criar barreiras com nossos irmãos cristãos, sejam eles católicos, sejam protestantes, luteranos, metodistas, batistas, sejam pentecostais, da Assembleia, da Universal, da Brasil para Cristo, igrejas que inclusive estão conosco nesta noite, que nós temos amigos, irmãos católicos e pentecostais, e de outras religiões aqui conosco. O objetivo não é, em hipótese alguma, atacar nenhuma religião. Eu tenho amigos em todas as religiões. Eu vou a encontros onde nós podemos apresentar a nossa fé. No Concílio Mundial Ecumênico, a Igreja Adventista não tem representante. A Igreja Adventista vai como convidada para dar a sua voz, mas nós não temos representantes no Concílio Mundial das Igrejas. Exatamente porque não concordamos, onde há doutrinas bem diferentes para convergirem para uma união, com o objetivo de ter um pastor. E nós temos que voltar atrás para a história, quando nós vamos encontrar em um período histórico, espiritual, descrito na Bíblia claramente, Daniel 7, Daniel capítulo 8, do período profético mais longo, de Daniel 8:14, das 2.300 tardes e manhãs. Dentro desse período está a profecia também de Daniel capítulo 7, que um poder procuraria mudar a lei de Deus. E os santos de Deus seriam entregues nas mãos desse poder por um período de 1.260 anos, que foi de 538 a 1798. A história mostra claramente, nós não podemos esquecer desses aspectos históricos. Então o objetivo não é atacar, é estudar, analisar, à luz da Bíblia, da palavra de Deus. E a conclusão individual e pessoal, cada um vai tomar com o poder e a orientação do Espírito Santo. Vamos juntos orar antes de abrirmos a palavra de Deus, para que Deus nos dê a orientação e o entendimento para esse momento. Querido e bom Deus, muito obrigado pela bênção deste momento que abrimos a Tua palavra. Para este assunto controverso, de difícil compreensão, que a bênção de Deus, através do Espírito Santo que aqui está, atinja a mente e o coração de cada um dos Teus filhos que nos assistem, que comungam conosco neste momento, a fim de que a verdade, somente a verdade, seja apresentada
em nome de Deus. E que não exista nada que nos afaste do plano de salvação que tens para cada um de nós. Um plano de amor, um plano de paz. Tire o sono, o cansaço, outros pensamentos e dê a percepção exclusiva do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Como disse aos amigos em Mateus 24, nós vamos encontrar Jesus falando que antes da volta dele haveria guerras, terremotos, inundações, pestes, em vários lugares. É o que nós estamos vendo no mundo. Se nós olharmos hoje o mundo político, o mundo religioso, o mundo moral, o mundo social, o mundo econômico, é algo impressionante. O que nós vemos acontecer agora novamente entre a Rússia e os Estados Unidos, eu nunca imaginei que um presidente russo, onde a sua origem era KGB, o Serviço Secreto Russo, com um conflito de décadas, durante os 70 anos que o comunismo existiu, quase que conflagrações nucleares existiram. E agora nós vemos o presidente Vladimir Putin sendo o número 1 de líder mundial. Um absurdo. Não quero entrar no mérito político, onde uma agressão à comunidade internacional, anexando um país livre e soberano ao seu governo, em pleno século XXI, com sanções econômicas e ameaças que são devolvidas da mesma forma. Nação contra nação, reino contra reino, profecias, pestes, terremotos. Nós nunca tivemos tantos terremotos, inundações e erupções vulcânicas como nos últimos 10 anos. Como é possível alguém degustar a carne de uma ave e pegar uma febre ou uma gripe aviária e morrer de uma infecção que não tem cura? E não estamos falando de AIDS, de hepatite B, de câncer. Estamos falando de doenças desconhecidas. E Jesus diz que antes da vinda dele, está aí em Mateus 24, os amigos podem ler em casa demoradamente, o mundo estaria desta forma. Mas ele repetiu 3 vezes, e toda a repetição feita por Jesus. Inclusive os pedagogos sempre dizem, há uma máxima da pedagogia que diz que a repetição é a base do aprendizado. E Jesus repete 3 vezes uma preocupação que ele tem quanto a alguma questão que surgiria antes da vinda dele. E ele diz em Mateus 24, no versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E Jesus repete no versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Depois repete no versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Quando nós vemos um bispo anglicano pregando em uma igreja pentecostal com um link do Papa diretamente para um grupo pequeno, não para o mundo, dizendo ele que vem em nome do espírito de Elias, dando-se a entender que ele seria um desses emissários de Deus, mas a realidade fica claro por esse vídeo que ele é um enviado do Vaticano, onde há uma cisão, uma separação grande da igreja católica romana com a igreja anglicana, e também com as igrejas pentecostais, com as igrejas cristãs tradicionais protestantes. Nós vemos que surgiriam, antes da volta de Jesus, pessoas fazendo ensinamentos ou orientando de uma forma que, se possível for, enganariam os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso é em Apocalipse capítulo 12. Mas se eu for para Apocalipse capítulo 16, em Apocalipse 16, versículos 13 e 14, Apocalipse capítulo 16, versículos 13 e 14, diz assim, versículo 13 de Apocalipse 16, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair
13 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Vejam que eu li em Mateus 24, que Jesus disse que fariam tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam os escolhidos. Então, João está dizendo que da boca do dragão, espiritismo, da boca da besta, dentro da profecia, catolicismo. Besta é um poder religioso, não é um termo pejorativo que nós usamos, não os que estão aqui na igreja. Você é uma besta para ofender a pessoa? Não. No sentido espiritual da profecia, o termo besta está ligado a um poder religioso, que é identificado como catolicismo. E quando eu leio 13 espíritos imundos semelhantes a rãs, que são espíritos de demônios que têm o objetivo de enganar, dragão, espiritismo, besta, o papado. E quando eu vejo essa última parte, falso profeta, a profecia identifica o falso profeta como protestantismo apostatado. O que seria o protestantismo apostatado? Nós, adventistas, fazemos parte do protestantismo. As igrejas pentecostais são oriundas do protestantismo e que desenvolveram uma linha carismática onde o Espírito Santo tem o atributo principal dentro da doutrina. Como eu poderia analisar que o espiritismo, o catolicismo, o protestantismo apostatado teriam como objetivo enganar, e a sequência do versículo 14 diz que estes poderes que não têm o poder de Deus, que têm o objetivo de enganar, e quem engana é o mal, vão ao encontro dos reis do mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então vão ao encontro dos reis do mundo. Vamos nos unir. Vamos nos reunir. Vamos conversar. Você que está em qualquer lugar do mundo, eu posso chegar até você porque eu não sou um católico. Eu sou um bispo anglicano. E eu posso ir na sua igreja e falar sobre um assunto importante. E se você é um cristão protestante e aceitar, você vai me acompanhar. E se você é um pentecostal carismático, como eu sou, você vai me acompanhar. Porque dentro da história, e os senhores vão ver a figura do bispo Tony Palmer, ele é carismático, fala línguas, mas é anglicano. Então nós vamos ver este vídeo, e em alguns momentos eu vou cortando. Devido ao tempo, vou deixar correr um pouco mais do que eu pretendi, posso até voltar a esse assunto posteriormente. Solta o vídeo. Lembrando que essa pessoa que está falando nesse púlpito é um bispo anglicano. I believe that God has brought me here to this year's Ministers' Conference in the spirit of Elijah. Let me explain. If you look carefully, the spirit of Elijah was on John the Baptist to turn the hearts of the sons to the fathers, and to turn the hearts of the fathers to the sons, to prepare the way for the Lord. And we know that prophecy always has a double fulfillment. And we know that Elijah will come before the second coming as well. And I've understood that the spirit of Elijah is the spirit of reconciliation, to return hearts to each other. This is very important. We know that the first 1,000 years there was one church, it was called the Catholic Church. And the word Catholic means universal, it doesn't mean Roman. Catholic means, if you're born again, raise your hand if you're born again. You're a Catholic. Corta um pouquinho. Essa congregação, deixa a imagem do vídeo, pode deixar a imagem do vídeo. Essa congregação, onde estava? Essa congregação é uma igreja pentecostal. E naquele momento um bispo anglicano falou: vocês todos são católicos. Porque a etimologia da palavra católica realmente é esta, universal. Então a proposta dele é vir com o espírito de Elias, onde ele se identifica desta forma.
com o objetivo de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É uma analogia muito bem trabalhada, onde, nesse caso, o pai seria a Igreja Católica e os filhos seriam as outras religiões. E a proposta dele, agora histórica, é romper as barreiras que ocorreram durante séculos e milênios, como ele vai dizer. Pode continuar, solta. Take back, redeem what belongs to you. We are Catholics. And then there was the split at the end of the first millennium. We had the Orthodox, East and West, two churches. Then 500 years later, we have Luther and his protest. Three churches in 1500 years. Three denominations, not three churches. And then, from Luther's protest onwards, 33,000 new denominations. Corta. Ele não apresenta Lutero como sendo um protestante, mas ele diz os protestos de Lutero. E ele diz que durante os 500 primeiros anos houve uma igreja, com um cisma, depois no ano 1500 houve uma segunda igreja, e depois que Lutero começou os seus protestos, que não eram protestos de Lutero, e sim de milhares e milhares de pessoas e líderes, como Wycliffe, Calvino, Hus, juntamente com Lutero, que não aceitavam as orientações da Igreja Católica. Existe atualmente 33 mil igrejas cristãs. E estas igrejas são procuradas em grupos grandes. Pentecostais englobam todos. Das 33 mil religiões, um número maior dessas 33 mil religiões cristãs são de origem pentecostal. Há vários segmentos pentecostais com nomes diferentes, mas sendo a mesma doutrina. Então, se ele conseguir entrar em uma igreja pentecostal com um líder mundialmente conhecido pentecostal, o mundo vai saber, no âmbito pentecostal, o que é esta proposta que, pasmem os senhores, foi aceita. Solta. I've come to understand that diversity is divine. It's division that's diabolic. Corta. A diversidade é divina. A divisão é diabólica. A Bíblia está mesclada de diversidades. A Bíblia está mesclada de divisões. Há divisões que são diabólicas. Logicamente, nós sabemos disso. Logo no início, em Gênesis, fala claramente de uma divisão entre dois irmãos, que um matou o outro. É diabólico. Mas a Bíblia apresenta divisões claras que são de Deus. Deus sempre disse que o seu povo deveria ter práticas e costumes diferentes. Não deveriam se unir com os povos da terra, os heteus, os filisteus, os egeus, os jebuseus, não deveriam se unir. Claramente Deus disse que deveria haver essa divisão. E a esposa de Tony Palmer, que é a esposa de um bispo anglicano, para mostrar que essa diversidade é interessante, ele diz, não está no vídeo, mas os amigos podem encontrar depois no histórico dele, pela internet, ele diz assim: quando minha esposa percebeu que poderia ser uma carismática e uma católica e evangélica e pentecostal e ser absolutamente aceita na Igreja Católica, vejam bem, eu vou ler novamente, isso está na internet. Olhem só a mescla de todas as religiões em uma pessoa, a esposa dele. Quando a minha esposa, diz Tony Palmer, bispo anglicano, que ela poderia ser uma carismática, uma católica, evangélica
e pentecostal e ser absolutamente aceita na Igreja Católica, ela disse que queria reconectar suas raízes com a cultura católica. E foi isso que ela fez. Portanto, não há qualquer dúvida do seu objetivo. Ele disse que sua esposa creu que poderia ser tudo isso, se reconectar com a cultura católica. Esse é o objetivo que todo mundo cristão se una dentro de uma cultura católica, reconhecendo-a como mãe. É quando ele fala que a diversidade e a unidade, separando uma de Deus, outra do diabo, não é assim. É muito perigosa essa frase, mas é sutil. Ela está dentro de um esboço muito bem elaborado. Solta. It's true what you were saying about the glory. I agree with you, of course it's true. The glory that the Father had, he gave to Jesus. The glory was the presence of God. What is the charismatic renewal? It's when we experience the presence of God. And he said, and I give them the glory, pragmatic reason, so that they may be one. It's the glory that glues us together, not the doctrines. Corta. It's the É a glória que nos une, não a doutrina. Amigos, as doutrinas são tão diferentes. Eu vou apenas citar algumas. Não esquecendo que ele é um representante direto do Papa, como nós vamos ver, é um bispo anglicano. E ao dizer que a doutrina não deve ter separação nenhuma, o que nos une é a glória, mostrando que as doutrinas que são seguidas pela Igreja Católica não teriam valor. É óbvio que isso está embutido em uma fala não dita. A Bíblia ensina que não devemos nos inclinar perante imagens, está no mandamento. Claramente o mandamento diz, e o mandamento é apresentado: não terás outros deuses diante de mim, disse Deus. Não te inclinarás a elas, nem as servirás, nem as adorarás. Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. A Bíblia diz, então, que não devemos nos inclinar perante imagens. Este é um dos 10 mandamentos. A Igreja Católica diz que devemos adorar imagens. A Bíblia ensina que todos pecaram, exceto Jesus. A Igreja Católica Romana ensina que Maria era sem pecado. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. A Igreja Católica diz que Maria é comediadora. A Bíblia diz que Jesus ofereceu o sacrifício sobre a cruz de uma vez por todas. Hebreus capítulo 7, 27. A Igreja Católica Romana ensina que o sacerdote sacrifica a Cristo sobre o altar sempre que está realizando a missa. Isso é claro quando dá a hóstia na mão ou na língua da pessoa, e ali está a transubstanciação. A Igreja Católica fala claramente da transubstanciação, que aquele é o corpo real de Jesus, quando a Bíblia apresenta a consubstanciação, que é um símbolo. A Igreja Católica, a Bíblia diz que todos são santos e sacerdotes. Efésios capítulo 1, versículo 1, quando Paulo apresenta que os santos de Deus, todo aquele que aceita Jesus, tem uma vida santificada. Tanto é que uma das propostas principais da nossa igreja é que os jovens, adultos, as pessoas tenham uma vida santificada. Uma vida ao lado de Jesus. Em Efésios, capítulo 1, versículo 1, diz claramente isso. A Igreja Católica diz que santos e sacerdotes são uma casta especial dentro da comunidade cristã. Irmãos, eu não estou debatendo a Igreja Católica. Isso é tirado do credo católico. Eu não estou dando uma orientação cristã, protestante, adventista do sétimo dia. É tirado do núcleo do ensinamento católico. A Bíblia ensina que todos os cristãos deveriam saber
que existe a vida eterna. 1 João 5,13. A Igreja Católica ensina que os cristãos não devem saber que têm uma vida eterna. Pelo contrário. A Igreja Católica fala claramente que a pessoa, quando morre, já vai para o céu. Ora, se a pessoa, quando morre, recebe o galardão da vida eterna, para que Jesus vai voltar? Se a Bíblia diz que claramente, quando Jesus voltar, o que é mortal será revestido de imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15. O que é corruptível, o que corrói, o que acaba, será revestido de incorruptibilidade. E com a volta de Jesus, aqueles que morreram no Senhor e nessa fé vão ressuscitar. A Bíblia fala claramente. A Igreja Católica também fala. Assim como a Bíblia fala da volta de Jesus, a Igreja Católica também fala. Agora, se a pessoa, quando morre, vai para o céu, onde está a vida eterna? Para que Jesus vai voltar, se a pessoa já foi para o céu? Continuando, a Bíblia ensina que não devemos chamar nenhum líder religioso de pai. A Igreja Católica ensina que podemos chamar sacerdotes e o Papa de pai. Inclusive, o bispo Tony Palmer, da Igreja Anglicana, também é chamado de pai. A Bíblia ensina a não orar em vãs repetições. A Bíblia fala claramente. A Igreja Católica diz que devemos recitar, ou que podemos recitar a Ave Maria e o Pai Nosso, repetindo quantas vezes quisermos. A Bíblia ensina a confessar seus pecados somente a Deus, que Ele é o único que pode perdoar pecados. Ir a Deus, somente Ele pode perdoar pecados. A Igreja Católica Romana diz que devemos confessar nossos pecados ao Padre. Inclusive, quando o Papa Francisco esteve no Rio de Janeiro e foram colocados vários confessionários em uma praça, o Papa Francisco chegou repentinamente, parou, recebeu um jovem, e quando aquele jovem saiu emocionado, os repórteres perguntaram: o que foi que o Papa falou para você? E o jovem falou: ele me disse que todos os meus pecados estão totalmente perdoados. É uma prática pública. Eu não estou combatendo a Igreja Católica. Eu estou dizendo das diferenças bíblicas, católicas, cristãs, pentecostais. A Bíblia ensina que antes do batismo, devemos ensinar a pessoa o Evangelho, os mandamentos de Cristo, e que a pessoa deve crer e se arrepender. A Igreja Católica diz que criancinhas pequenas, bebês, podem ser batizadas e que, se morrerem antes do batismo, serão condenadas ao inferno. Como uma criança recém-nascida, criança de colo, vai ter a percepção e o conhecimento para aceitar Jesus, para saber do que se trata o plano da salvação? É uma doutrina não bíblica. Os ensinos sobre purgatório, limbo, oração aos santos não se encontram na Bíblia, mas são relíquias do paganismo. Então, grandes diferenças teológicas diante do que protestantes morreram. Se nós formos pegar nesse período 30, 50 milhões de pessoas que morreram na Idade Média, o chamado período escuro, onde João Paulo II pediu perdão ao mundo pelas atrocidades cometidas pela Igreja Católica no período da Inquisição. Então, quer dizer que agora, com o ecumenismo, nós vamos cortar toda a história do protestantismo, onde não havia uma aceitação da orientação católica por estar fora dos ditames bíblicos. E vamos esquecer tudo isto e vamos dizer que a glória vai nos receber, o amor vai nos receber, o espírito de Elias vai unir pais a filhos e a doutrina vai ser colocada de lado? Continua.
it's the glory. If you accept that Christ is living in me and the presence of God is in me and the presence of God is in you, that's all we need. Because God will sort out all our doctrines when we get upstairs. Momentinho. É algo espantoso. A glória vai unir você, que é pentecostal, está me ouvindo, a mim, que sou anglicano, ao Papa católico que vai falar. A glória vai nos unir. E a doutrina protestante, pentecostal, anglicana, católica, Deus vai dar um jeito na doutrina quando subirmos ao segundo piso, isso é, com a volta de Jesus. Um termo quase sarcástico para a volta de Jesus, subirmos ao segundo piso. É a volta de Jesus. Ora, como Deus pode dar um jeito na doutrina quando ela é tirada da Bíblia e apresentada por homens? E a glória vai nos unir. E vocês vão notar como se falou em glória. Um parênteses. São 9 horas. Querem terminar o assunto e eu continuo na próxima semana? Devido ao horário? Podemos continuar? Solta a fita. Therefore, Christian unity is the basis of our credibility, because Jesus said, until they one, they will not believe. The world will not believe, as they should, until we are one. Division destroys our credibility. It is fear that keeps us Desculpa, corta separated, de novo. because O que Jesus falou em ser um é algo totalmente diferente do que ele está falando. Totalmente diferente. Jesus, nos últimos dias antes da cruz, se nós pegarmos a partir de São João capítulo 14 até São João capítulo 17, Jesus está dizendo para os discípulos que eles deveriam tirar as dissensões que havia entre eles. Eles tinham problemas muito sérios de ciúme, de inveja um do outro. Tanto é que depois da morte de Jesus e antes de ele ir para o céu, Jesus disse: tirem as dissensões entre vocês e estejam reunidos no mesmo lugar para receber o Espírito Santo. O que o bispo anglicano Tony está dizendo, quando Jesus disse para sermos um, não é sermos um nas diferenças e com as doutrinas diferentes. Ele estava falando da unidade para receber, através do poder do Espírito Santo, o que ele havia ensinado. Isso é uma distorção do que Jesus falou em São João ao dar as últimas instruções a partir do capítulo 14 até o capítulo 17. Pode soltar. fear is false evidence appearing real. It's an acronym. F-E-A-R, false evidence appearing real. Because most of your fear is based on propaganda. Now, why is it historic? Because in 1999, the Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Church signed an agreement that brought an end to the protest. Luther believed that we were saved by grace through faith Preste atenção. alone. Amen. But that's not it. The Catholic Church believed that we were saved by works. And that was the protest. In 1999, they wrote this together. Because in the Protestant church, we had a lot of cheap salvations. People were getting born again, but no fruit whatsoever. And because we didn't even look for fruit, it wasn't the issue, because it wasn't necessary for salvation. And no, it's not. But it's a good judge if you are saved. So what these two churches did, they put the two definitions together. Listen to it. I'm reading verbatim from the Catholic Vatican website. Só um momentinho. Olhem bem. Ele vai ler agora do site do Vaticano, unindo aquilo que os protestantes, pentecostais, cristãos evangélicos sempre pregaram, que a nossa salvação é pela fé, aceitando a graça de Jesus. O que é a graça? É um dom imerecido. Eu não mereço receber a salvação, mas Jesus morreu na cruz e me deu a bênção da salvação. É um dom imerecido, a graça. Então, todos os cristãos, protestantes, pentecostais, carismáticos, não importa, aceitam a salvação pela graça, vinda pela fé.
Pela fé, eu não estava lá quando Jesus, eu não estava lá quando Jesus morreu. Eu creio pela fé. Por outro lado, a Igreja Católica, a salvação pelas obras. Como? Durante muito tempo foram vendidas indulgências. Isto é, você compra a sua salvação recebendo um diploma. Esse diploma chama-se indulgência. E se você tem muito dinheiro, você é um milionário, você compra uma indulgência plenária. Você paga por todos os pecados que você cometeu e pelos futuros que você vai cometer. Salvação pelas obras. Eu pago para alcançar as obras. Eu pago para alcançar a salvação pelas obras. Então agora, em 1999, para espanto, e a grande maioria não sabia, 15 anos atrás, a Igreja Luterana Mundial assinou um documento com o Vaticano. Vamos esquecer Lutero. Vamos esquecer as 95 teses que ele pregou lá na porta da Igreja Católica. Vamos esquecer isso. Vamos esquecer os milhões que morreram. E foi assinado um documento, em 99, onde a Igreja Luterana e a Igreja Católica tornavam-se uma. Tudo pelo processo do ecumenismo. 5 anos depois, a Igreja Metodista também assinou esse documento. Então agora, ele vai ler um site do Vaticano, onde vai unir a doutrina protestante pentecostal da salvação pela fé, através da graça maravilhosa de Jesus, com as obras. E já há um documento unindo a fé, a graça e as obras. Dá uma olhadinha, ele vai ler, do site do Vaticano. Fruit, it wasn't the issue, because it wasn't necessary for salvation. And no, it's not. But it's a good judge if you are saved. So what these two churches did, they put the two definitions together. Listen to it. I'm reading verbatim from the Catholic Vatican. Now, why is it historic? Because in 1999, Só um momentinho. the Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Segura. Church. Deu um problema aí no nosso Media Center e voltou Põe no ponto que ele vai ler o documento do Vaticano, por favor. Aconteceu alguma coisa aí que voltou. To the protest. Luther believed that we were saved by Avança. grace through faith. Pode avançar onde nós Alone? estávamos. Amen. Because we didn't even look for fruit, our righteousness, Avança onde nós in which we estávamos, por share favor. through the Holy Spirit in accord with the will of saving works, and not because of any Solta a merit on imagem aqui, our Paulinho, part, por favor. we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping, and the two definitions together. Listen to it. I'm reading verbatim from the Catholic Vatican website. Justification means that Christ himself is our righteousness, in which we share through the Holy Spirit in accord with the will of the Father. Together we Olha bem. Catholics and Protestants, Lutherans, believe and confess Olha bem. that by grace Pela graça, alone, pela fé, in faith in Christ's saving works, and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping and calling us to good works. vocês viram, segura. Vocês viram que sutileza juntou fé, graça e boas obras. É tão sutil que é agradável. Nós somos salvos pela fé, através da graça de Jesus, realizando boas obras para a salvação. Interessante. Não concordam? Olha que forma sutil de desenvolver um documento para atrair ao ecumenismo. Solta. This brought an end to the protest of Luther. Acabou. Não existe mais. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours. Só um momentinho. Em- Acabou o protesto de Lutero, bem como o de vocês.
Viram? Acabou. Não existe mais. Porque a igreja luterana já se uniu à católica, acabou. Os protestos de Lutero acabaram. E o de vocês também. Olha que indução inteligente, bem elaborada. Acabou. Não existe mais. É uma doutrina só. Fé, graça e obras. Vamos unir tudo. Esquecer o passado, os mártires, a doutrina, as raízes. Vamos esquecer tudo. Solta. In 1999, this was signed by the Lutheran Church, the Federation Worldwide. Later, about 5 years later, the Worldwide Methodists signed the same agreement. But as of today, we still have had no Protestant evangelical that will stand up and sign this agreement to agree with our brothers. Até hoje, olha que ponto importante. A Igreja Católica fez o documento com os luteranos, os metodistas, mas até hoje, sabe quando foi isso? Mês passado. O que trago aos irmãos é muito recente. Até hoje, nenhum protestante, nenhum pentecostal assinou. Até hoje. Aí os irmãos vão entender porque até hoje o que vai acontecer nesse link que vai entrar aí só para esta igreja. Não foi para o mundo. Continua. Brothers and sisters, that we are saved by grace through faith to good works. Que beleza, né? And I believe that's something that needs to be fixed. There's a challenge for you. So the protest has been over for 15 years. And I get a bit cheeky here because I challenge my Protestant pastor friends. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Maybe we're all Catholics again. Corta. Desafio meus amigos pastores protestantes. Não existe mais protesto. Então agora, eu que sou anglicano, vocês que são protestantes e pentecostais, somos todos católicos. Solta. But we are reformed. We are Catholic in the universal sense. We are not protesting the doctrine of salvation by the Catholic Church anymore. We now preach the same gospel. We now preach you are saved by grace through faith alone. The word alone was the argument for 500 years. The word alone is there. You can read it yourself. The protest is over. The protest Está escrito, is over. segura. Está escrito. Está escrito. Mas acabou. Olha que coisa impressionante. Você corta a história. Você corta milênios o que aconteceu. Acabou. Mas ele não é um padre católico. Ele é anglicano. Não esqueçamos disso. Continua. So let me pray. Olha a oração que ele vai fazer. Preste atenção. I believe we will begin to see more and more people called out to go into the world and work among the churches in the spirit of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to the fathers, to make ready a people prepared for the Lord. Ministries of reconciliation. We need to throw as much resources and energy into the ministry of reconciliation as we do to the ministry of evangelization. Or are we building walls without foundations? I challenge you to find a bridge builder and back him or her. And I'd like to pray this prayer. And if you agree, you can say amen. This was a dying man's prayer. And when you know you're about to die, you certainly pray the most important prayers. He said, I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they may also be one in us, so that the world may believe that you sent me. And the glory which you have given me, I have given them, that they may be one as we are one. Glory to the Father. Amen. Segura um pouquinho.
Ele terminou a fala dele. É uma igreja pentecostal importantíssima dos Estados Unidos. Leu um texto de São João, onde Jesus está dizendo: Pai, a glória que tu me deste, quero que dê a eles, para que eles vejam que eu e tu somos um, e assim como somos um, que eles também sejam um em nós. Irmãos, Jesus está falando diretamente referente aos discípulos. E isto foi usado porque agora, nesse momento, vai entrar a fala do Papa, para surpresa de todos. Ele disse amém e entrou um link direto do Vaticano. Dê uma olhadinha. Ele está descendo. Dear brothers and sisters, excuse me because I speak in Italian, but I cannot speak in English. But I will speak no Italian, no English, but carefully. È una lingua più semplice e più autentica, e questa lingua del cuore ha un linguaggio e una grammatica speciale, la grammatica semplice, 2 regole: ama Dio soprattutto e ama l'altro perché è tuo fratello e la tua sorella, e con queste 2 cose andiamo avanti. Io sono qui con mio fratello, mio vescovo fratello Tony Palmer, siamo amici da anni, e lui mi ha detto del vostro convegno, del vostro raduno, e con piacere vi invio un saluto gioioso e nostalgico. Gioioso perché a me dà gioia che voi siete riuniti per lodare Gesù Cristo, l'unico Signore, per pregare al Padre e ricevere lo Spirito. E questo dà gioia perché si vede che il Signore lavora in tutto il mondo. È nostalgico perché succede come nei quartieri fra noi, no? Nei quartieri ci sono famiglie che si vogliono e famiglie che non si vogliono, famiglie che si uniscono e famiglie che si separano, e noi siamo un po', mi permetto la parola, separati perché i peccati ci hanno separati, i nostri peccati, i malintesi nella storia, ma una lunga strada di peccato comunitario. Ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo la colpa, tutti siamo peccatori, soltanto uno è giusto, il Signore. Io ho la nostalgia che questa separazione finisca e ci dia la comunione. Io ho nostalgia. Pode deixar a imagem, pode deixar essa tela. Vamos falar, disse o Papa no começo, sobre o amor. Vamos deixar de lado o que aconteceu. Todo mundo pecou. Todos pecaram. Nós todos cometemos erros. Vamos então falar como uma família. Vamos nos abraçar e vamos nos unir. Em outras palavras, vamos esquecer a história da Inquisição. Vamos esquecer 30, 50 milhões de pessoas que morreram. Milhões. Vamos esquecer.
Vamos esquecer porque todos erramos. Todo mundo errou. Então o objetivo agora, que eu estou falando para uma conferência que o Tony me disse, meu amigo pessoal, que estaria vendo aí com pastores, vamos então agora nos unir. Exatamente este o teor da sequência que o bispo anglicano Tony falou, que seguramente havia uma sintonia. Aí dá uma conotação de que é um aparelho simples que está gravando, talvez um iPhone, alguma coisa, mas todas as palavras foram muito bem elaboradas e estudadas. Isto não está sendo dito assim ao acaso, não. Isso é muito bem estudado e muito bem elaborado, mesmo com essa forma. Eu admiro o Papa Francisco, é um homem admirável. É um homem admirável. Muito inteligente, muito capaz. Mas não vamos nos esquecer que para falar por meio de um bispo anglicano para um grupo de pastores protestantes e pentecostais, não pode se falar qualquer coisa. Solta. Di quell'abbraccio nel quale parla Olha a analogia. la Sacra Scrittura. Quando i fratelli di Giuseppe, affamati, sono andati a Egitto per comprare, per poter mangiare. Ma andavano a comprare, avevano i soldi, ma non potevano mangiare i soldi. E lì hanno trovato qualcosa più del pasto, hanno trovato il fratello. Tutti noi abbiamo dei soldi, i soldi della cultura, i soldi della nostra storia, di tante ricchezze culturali, anche religiose, tradizioni diverse. Ma dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme, come ha fatto Giuseppe, quel pianto che unisce, il pianto dell'amore. Io vi parlo come fratello. Corta um pouquinho. Nessa história, quem é José e quem são os irmãos? Nesse contexto que o Papa está dizendo, quem é o José que recebe e abraça todos e esquece que foi perseguido, que quase foi morto? Foi José que quase foi morto. Então José, aí no caso, não pode representar um poder religioso. Então, vamos esquecer daquele momento que houve. E agora José encontrou seus irmãos e no abraço fraterno e amorável, uniu todos. Continua. E vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, a abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Vi ringrazio tanto per sentirmi. Vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore, di pregare per me perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, lo farò, ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore
finisca l'opera che lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. Segura um pouquinho. O milagre da união começou. A profecia diz: quando estas coisas começarem a acontecer, o milagre da união começou. Esse é um início mais claro e aberto que nós já tivemos na história para o ecumenismo. Eu nunca imaginei que uma investida do ecumenismo poderia ser dessa forma. Ellen White, inspirada por Deus, diz que o último ato do drama da história deste mundo seria o decreto dominical. Eu sempre pensei nesta união através de um processo que realmente está acontecendo. Em Apocalipse 13, eu vou falar sobre isso, a besta que surgiu da terra, a besta que surgiu do mar, dois poderes. Mas não desta forma tão interessante, inteligente. Vamos agora orar uns pelos outros. E eu vou deixar esta parte correr, que eu não quero cortar mais, porque assim que ele acabar de falar, o pastor dessa igreja pentecostal, pastor Kenny Copeland, ele vai subir ao púlpito, que é a igreja dele, e ele vai orar pelo Papa e vai aceitar a bênção do Papa. É uma das formas mais abertas, inteligentes e sutis de ecumenismo que eu vi até hoje. E quando ele disse, está começando, a Bíblia fala claramente, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Começando. Solta. Dice uno scrittore italiano, il Manzoni, famoso, dice questa frase in un romanzo, un uomo semplice del popolo dice questa frase: non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Vi chiedo di benedirmi e io vi benedico. Olha bem. De fratello a fratello. Un abbraccio. Peço Grazie. que vocês me abençoem e eu abençoo vocês. Acabou a fala, as luzes acenderam e esse senhor que está surgindo tem 77 anos, a mesma idade do Papa, um ministério de 46 anos. Olha. Glory, glory, glory. Tony, thank you, sir. Come on, the man asked us to pray for him. Oh, Father. Father, we answer his request. And since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his quest and in his heart for the unity of the body of Christ. We come together in the unity of our faith. Hallelujah. So, Father, we just, all of us now, according to Scripture, when we know not how to pray as we ought, we pray for him in the Spirit. We receive utterance in the... Presta bem atenção. É algo estranho. E agora, o pastor, um dos mais renomados carismáticos do mundo, vai começar a orar. Prestem bem atenção que ele vai começar a falar em línguas e em um determinado momento ele vai parar e vai começar a ler. Quando a Bíblia diz que os discípulos falaram em línguas, eram línguas conhecidas. Atos capítulo 2 fala claramente de 17 etnias que estavam ali, e os discípulos, sem estudarem aquelas línguas, sem saberem, começaram a falar naquelas línguas, e as pessoas de tal forma entendiam nas suas línguas originais
a ponto de, após Pedro falar, serem batizadas, de tanto que entenderam. E quando se fala, Paulo diz, eu prefiro falar poucas palavras que vocês entendam, do que falar muitas palavras que ninguém entende. E Paulo disse, se alguém vai falar uma língua estranha, isto é, que não é conhecida, que tenha tradutor. Agora, quando eu falo supostamente a língua dos anjos, que não há uma estrutura para a igreja espiritual ser abençoada, o que eu adianto falar línguas? Preste atenção que em algum momento ele vai ler o que ele está falando em línguas. Então ele está dizendo, nós vamos abençoar o Papa, não na língua normal que todos ouvem, mas na língua do Espírito. E vai começar a falar línguas. Quer dizer o seguinte, eu falo línguas a hora que eu quero, então eu não vou receber esse poder. Então a hora que eu quero eu falo, a hora que eu não quero eu falo. Então nós temos que analisar bem o que é essa questão de línguas que a Bíblia apresenta. E vejam bem, eu vou apontar o momento que ele vai ler a língua estranha que ele está falando. Pode soltar. The Holy Ghost. We receive prayers of faith. We receive, sir, we receive words that are not our own. Berekesto, oleman gelema handelege, bo fredino kindashe, stelebero como balabadeiro. Olá. Volta um pouquinho. Volta só um pouquinho. Os irmãos perceberam que ele abaixou, pegou um papel, virou e continuou, viu e continuou falando. Perceberam isso? Volta. Agora de longe. Tá puxando o papel de novo. Olha lá. Lá na frente. Está lendo. Bramande kirko poma blish do boskire teleketo le kabaklanina maklo mahala largero leveno bretos teshkimanetelo kerebana. Só paredes. Segura. É impressão minha ou ele está lendo? Ou é impressão minha? Deu para perceber? Volta então, que eu não quero ser leviano. Vejam a distância. A câmera pegou de longe, não o pegou olhando para cima, falando, mas a distância, vocês vão ver lá no fundo. Tem alguém com um laser aí? Tem alguém com uma caneta laser para identificar aonde ele está? Não tem ninguém com uma caneta laser. Tem uma caneta laser aí? Tá, solta que eu vou tentar identificar. Pode soltar. Olhe bem, puxou o papel, virou. A câmera agora vai pegar de longe. Fica olhando ali no fundo, lá na frente, parou, está olhando para baixo, pela tela está vendo, pegando o papel. Olha lá. Isso. Olha lá, de cabeça baixa agora. Está lendo. Pôs o papel do lado. Parou. Está voltando a si. Oh, hallelujah. Viram Glory. a mudança? Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Vãs Jesus. repetições. Tony, bring your phone in. Come here. Olhem bem.
I want you to video a message back. Come up here, and let's do it this way so he can see this whole congregation. So I've got to go to the Vatican again. Yes. Ele disse: eu vou ter que voltar ao Vaticano. My dear sir, Está dizendo para o Papa: meu querido Senhor, my dear sir, para o Papa, thank you so from the bottom of our hearts. All of these leaders olhem bem, represent são líderes que são literally aí, tens of thousands of people that love you, that believe God with you, and in answer to your request, we have just prayed for you and with you, and we did so in the Spirit. And we believe we receive, according to the words of Jesus in Mark 11:24. Whatsoever thing you desire when you pray, believe you receive them, and you shall have them. Our desire, sir, ele está dizendo ao Senhor como Papa, along with you, is in the 4th chapter of the book of Ephesians. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a mature man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Thank you, sir. We do bless you. We receive your blessing. It's very, very important to us. segura um And pouquinho. we bless. Nós aceitamos a tua bênção e nós te abençoamos. E aqui estão representados pastores, líderes que representam milhares e milhares de pessoas. Então, nós te abençoamos e recebemos a tua bênção e aceitamos a unidade. Solta. Bless you with all of our hearts. We bless you with all of our souls. We bless you with all of our might. And we thank you, sir. We thank God for you. And so, Olha só, all of us declare together, declare juntos. be blessed. Once again, all together, be blessed. Amen. Olha o que ele vai fazer com a Bíblia. Amém. Olha como ele vai bater a mão em cima da Amém. Bíblia. Presta atenção. Amen. Presta atenção nessa Amen. imagem. Amen. A aceitação de todos os líderes. Aceitação. Olha a quantidade de líderes. Não são membros leigos, não. Pastores, líderes. Hallelujah. I think you're going to have to come to the Vatican. I will. I'm available. Segura, Praise God. segura. Aqui está. Deixa essa imagem aí. Tony diz para ele: você vai ter que ir comigo ao Vaticano. E ele disse: eu vou. União aceita, união feita. Você vai ter que ir comigo ao Vaticano. Eu vou. Representando dezenas, centenas de pastores, líderes evangélicos, cristãos, pentecostais, carismáticos. Preste bem atenção que eu não quero cortar. Eu achei estranho a forma como ele termina com a sua batucada em cima da Bíblia. Vê se é um preconceito meu e se for, vocês me ajudam. Que eu não quero ser preconceituoso, que eu não sou. Eu sou cuidadoso com a doutrina, com a pureza da fé. Solta. God's will be done. Amen. Tony, thank you, sir. My, how you blessed this place tonight. I love you. Give him a love, Danny. Thank you. Amen. Woo! I told you you'd never forget it. Yeah. Whoa. I'm telling you right now, heaven is thrilled over this.
Oh, thank you, Lord. Hallelujah. You know what's so Volta só thrilling to me? pouquinho. I mean, when we went E solta de novo. Essa risada até Oh, thank arrepia. you, Lord. Hallelujah. You know what's so thrilling to me? I mean, when we went into the ministry 47 years ago, this was impossible. Solta, segura. Segura. Quando eu entrei no ministério há 47 anos I atrás, believe that isto era impossível. Foi quando eu disse que havia um abismo. Lembra quando eu falei no começo? Havia um abismo que separava o catolicismo do protestantismo, o espiritismo. Havia um abismo. Ele acabou de dizer. Há 47 anos atrás isso era impossível. Não somente foi possível, real, mas o início, o start já foi dado. Vamos só ver o final. Eu vou ler um texto e nós vamos para cá. Deixa eu... praticamente terminou a gravação. Eu quero ler um texto de Amós capítulo 3, versículo 3. E para encerrar vou ler um texto do grande conflito. Amós capítulo 3, versículo 3. Analisem comigo na sua mente, levem para casa em seu coração. Amós 3, 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Poderão andar dois juntos se não houver acordo entre eles? A doutrina que existe da igreja católica, anglicana, protestante, pentecostal, pode ser ajustada com a aceitação do que diz a palavra de Deus. O ajuste não está na união quebrando a doutrina e analisando a glória. Não. Então, se porventura, com a bênção de Deus, quando Apocalipse 18 se cumprir, caiu a grande Babilônia. O que é Babilônia? É isto. É a mistura. Profeticamente, Babilônia é confusão. É isso que diz Apocalipse 18. Caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu. Apocalipse 18, leia. Deus tem seus filhos em todas as igrejas. Todas. E quando eles saírem da confusão, eles irão para onde? Para onde estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus? Eles não vão se unir por um poder, por uma ideologia, mas a união estará em duas principais vertentes: o dia de guarda e a mortalidade da alma. O sábado e a mortalidade da alma. A pessoa, quando morre, não vai para o céu. E é uma das doutrinas mais fortes da Igreja Católica. Quando as pessoas morrem, vão para o céu e tornam-se santos e são canonizados depois. A Bíblia não fala sobre isso. Poderão andar dois juntos se não houver entre eles acordo? E eu termino com o texto do grande conflito, capítulo 35, página 563. O romanismo é hoje olhado pelos protestantes como muito maior favor do que anos atrás. Nos países em que o catolicismo não está na ascendência e os romanistas adotam uma política conciliatória a fim de a conseguir, há crescente indiferença com relação às doutrinas que separam as igrejas reformadas da hierarquia papal. É o que nós estamos vendo. A indiferença à doutrina protestante da reforma com a hierarquia ou poder papal. A indiferença de igrejas protestantes com essa hierarquia papal. Ganha terreno a opinião de que, em última análise, não diferimos tão grandemente em pontos vitais como se supunha, e de que pequenas concessões da nossa parte nos levarão a melhorar o entendimento com Roma. Houve tempo
em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência a tão elevado preço comprada. Era tão importante dar valor à consciência que morriam. O preço era alto. A Inquisição, a história mostra claramente. Entre no site, entre na história, é incontestável a Inquisição. Ensinavam os filhos a aborrecer o papado devido às perseguições, às mortes, e sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos hoje expressos. Quão diferentes são os sentimentos hoje expressos. Matéria atual. Nós acabamos de ver. O que eu li é atual, mas foi escrito por Ellen White há mais de 100 anos. Isto é profecia. O que eu acabei de ler é atualíssimo. Concordam? Inclusive o termo é usado hoje, que ela escreveu nos dias dela. Isso foi escrito há mais de 100 anos. Cumprindo-se hoje. Deus nos dá a bênção de vermos a olhos vistos, abertos, a profecia se cumprindo. Não é radicalismo. Não é palavras contra irmãos cristãos de qualquer uma das 33 mil denominações cristãs. Não. Eu tenho amigos pentecostais do coração. Eu sou amigo pessoal do pastor Jabes Alencar. Já preguei 5 vezes na Assembleia de Deus do Bom Retiro. Por que um pastor pentecostal de tanto renome? Porque o pastor Jabes Alencar e Silas Malafaia são os pastores pentecostais mais conhecidos do Brasil. Porque o pastor Jabes me convida para pregar na igreja dele. Eu prego a palavra, e ele sabe que eu sou adventista, e ele fala de púlpito contra a igreja adventista, mas me convida para pregar lá. Eu vou. Nós temos amigos em todas as religiões. Deus tem sinceros e filhos seus em todas as religiões. Repito o que está em Apocalipse 18, caiu a grande Babilônia. Isto é, pelo poder de Deus vai deixar de existir este processo de confusão das igrejas, como estamos vendo aí. Vê um bispo anglicano, fala o Papa católico, fala em línguas o pastor pentecostal, une todos, abençoa o Papa, recebe a bênção do Papa e diz: hoje, a partir de hoje, vocês estão vendo história, a união começou. Caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu. Deus não diz para ficar na confusão o seu povo. E quem vai alertar? Aqueles que têm conhecimento e com amor falam as verdades. Quando isso foi escrito, há milênios atrás, Amós escreveu: poderão andar 2 juntos, se não houver acordo entre eles? Não tem como andar juntos. Mas o ecumenismo faz isso. E quando Ellen White escreveu esse texto que acabamos de ler, nos faz pessoas extremamente felizes com o que acontece. Estamos vendo a profecia se cumprir e podemos escolher, não como os que viveram no passado, não sabiam o que viria pela frente. Nós estamos vendo. E Josué, me vem à mente, eu quero terminar. Josué, no capítulo 24, Josué diz para o povo que o ouve, para a igreja que o escuta, ele diz: escolhei hoje a quem sirvais. Mas uma coisa vos digo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu digo para você, internauta, para os amigos que nos ouvem: aqui está a minha casa, aqui está a nossa casa. Esta é a casa de adoração para todos os povos. E em nome de Deus eu quero dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e que Deus nos abençoe. Amém. Raramente eu faço isso. Alguma pergunta sobre o assunto? Deu para entender bem? Então vamos levantar para a bênção final. Antes da oração, por gentileza,
Oswaldo, eu gostaria que você mostrasse a congregação. Corta a imagem aqui, que eu quero dizer para você, internauta. Quase 10 horas da noite e a igreja está repleta. E se você, com a bênção de Deus, mais uma vez aceita Jesus, não uma religião, a igreja adventista não salva ninguém. A igreja católica não salva ninguém. As igrejas protestantes pentecostais não salvam ninguém. Agora, onde está a verdade, a igreja é o meio pelo qual encontramos a salvação. Se você aceita mais uma vez nessa noite Jesus como seu Salvador, quer ter o poder de Deus para entender e tomar decisões importantes ao lado de Jesus, levante a sua mão. Fique assim, querido e bom Deus. Que a tua bênção e o teu poder nos acompanhem. Que a mensagem desta noite, ao atingir profundamente o nosso coração, nos mostre exatamente o tempo que estamos vivendo. E agradecidos a Deus estamos, porque vemos em nossos dias o cumprimento desta profecia e podemos olhar para cima, podemos vislumbrar que a nossa salvação está próxima. E neste momento, a profecia também diz que Satanás, sabendo que tinha pouco tempo, desceu até nós com grande ira. Que tenhamos um escudo de proteção dos anjos de Deus, para que a ira de Satanás não nos atinja. E se porventura permitires que sejamos atingidos para alicerçar a nossa fé, para burilar o nosso caráter, dê-nos força para não desistirmos em meio à prova, mas que juntos, unidos a Jesus, possamos avançar. Tem misericórdia, ó Deus, o teu povo. Salva o teu povo. Ilumina esta nação. Ilumina este mundo. E dê a bênção de pregarmos e testemunharmos até o último suspiro da nossa vida ou até a volta de Jesus. Nos reconsagramos a teus cuidados e em nome e por amor de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Que Deus a todos abençoe. Amigo internauta, entre em contato. Nós estamos orando por você. Que Deus te abençoe, que Deus proteja a sua vida. Que Deus te guarde. Vê como os queridos que aqui estão, e eu vou estar à porta, dando um abraço nos amigos, a todos uma boa noite. Que Deus abençoe.